Oi, gente, podcast da Ginga, mais um, graças a Deus, mais um episódio. E esse aqui, gente, ó, eu vou até pôr meu óculos, né? Ó, já comprei uma camiseta nova que hoje promete, viu, gente? Primeiro de tudo, nós pedimos que você se inscreva, né, nos canais aí da Ginga Brasil, seja Instagram, seja no Facebook, qualquer um deles. Ative lá as notificações, dá um like. Hoje, seus amigos, hoje é o dia. Hoje eu tô aqui como apresentador e como fã. Bom, né? Isso é importante. Isso é importante? Demais. Então apresente o nosso convidado hoje, que eu vou deixar até aqui com os números baixos hoje no começo. Prazer em ter você aqui, Marcos Mortão. Muito tempo de carreira, muita música de sucesso que todo mundo vai recordar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco. Marcos Mortão aqui presente, podcast Isso. da Ginga. Obrigado pelo convite, Leandro, Osair. Muito prazer em conhecer vocês, né? Você principalmente que faz parte da história também. Obrigado pelo carinho como fã. E é isso aí. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas aí, algumas curiosidades da época. Cantor. E mais, compositor? Já arriscou algumas Já, canetadas? sou compositor. No segundo CD do Intuição tem uma música minha lá, Intenções. No segundo CD. Fera demais aí. E tem uma que eu lancei no ano passado também, Tô na Pista. Mas como carreira solo? Como... Meio como carreira solo, né? É. Produção minha, eu que banquei. Então, vamos- Zé, eu tenho 35 perguntas para ele, 35. 150 perguntas, mas começa com as suas que daqui a pouco a gente vai ter aquele bate-bola aqui entre os Tá três. bom. Vamos lá. Então acho que a gente tem que perguntar, né? Porque nem todo mundo conhece todo mundo, então seria Sim. legal assim, você me dizer pra gente desde quando você tá na música. Eu tô na música desde 89. Foi o início da minha carreira. Eu comecei a gostar de samba por causa de uma música do Só Preto Sem Preconceito, A Coisa Mais Linda. Fui num churrasco na Rosas de Ouro, na época, com a família. Tinha uma rapaziada lá montando o palco, depois começaram a cantar essa música. Eu me apaixonei, né? Já tinha ouvido meu pai tocar algumas coisas no carro, em casa e tal, mas o que me levou pro samba foi A Coisa Mais Linda do Só Preto, em 89. Que foi o início. Foi o início aí, o meu início Autoria no- de no quem? samba. Você lembra? Essa música é Fernando Paes, e é da galera do Só Preto mesmo. Paulinho. Paulinho, você é a coisa mais linda que nasceu para mim. Que eu tô meio sem voz hoje, tô meio rouco, gente, não repara não, desculpa. Mas já deu pra ver já, né, o timbre do homem. Então, ele era o cantor, né, do grupo, né? E você, com essa voz toda aí, alguém já no comecinho lá falou, rapaz, tem uma voz firme, uma voz assim, limpa, um timbre tipo alto, já parece uma caixa de som, você é uma caixa de som. Ninguém nunca falou isso pra você? Não necessariamente, mas é que naquela época eu gostava muito, eu gostava das letras. Eu era meio intrometido ali nos pagodes da área, ali em Diadema, né? Meu compadre Calazans me levava. E aí eu comecei com essa interação. A gente montou um grupo, inicialmente ali no bairro, Grupo Astro Rei. E o convite para o Intuição ele só veio no finalzinho de 96. Já tinham intuição e você entrou depois? Não. O Intuição, na verdade, é que tem algumas versões aí, né? Tem a galera que veio do interior que fala que a Intuição nasceu lá, mas na verdade, na minha concepção, eu fui o último a entrar no grupo. Sim. Vieram uma galera de Presidente Prudente e Presidente Epitácio. Eles vieram tentar a sorte em São Paulo. O nome do grupo era Mistura da Cor. Chegando aqui, entraram o Renatinho e o Jefferson, que eram de Diadema também, e falaram para os caras, ó, tem um cara lá que canta lá na minha área lá. Não tá nada, o homem. Vocês querem fazer um teste com ele para ver se rola alguma coisa? Aí eu fui lá fazer um teste, né? E eles gostaram de mim, e aí eu comecei a fazer parte, né? Mas aí vem a história do nome, né? Era Mistura da Cor, quando eu fiz o teste. Só que já tinha uma Mistura da Cor. Não sei se era banda ou grupo registrado, né? Tinha muito problema com isso na época. E aí a gente fez uma reunião e tal para descobrir como é que ia ficar o nome, a questão do nome. Aí o Roquinho, nosso percussionista na época, meu compadre Roquinho também, grande abraço para ele, falou assim, galera, a gente precisa usar a nossa intuição para achar um nome aí agora, né? E acabou ficando Intuição. E essa é a história do Genial, nome. hein?
E eu entrei no grupo para fazer coral e tocar tantã. Né? Essa é a minha história. Era a função. Era a minha função inicial era essa aí. Então, Intuição, exatamente o ano, qual foi mesmo? Era final de 96. Final de 96. Isso. E era Intuição com I, né? Era Intuição com I. Isso, começou com I. A história da mudança do nome é que eles acharam que, de repente, poderia chamar atenção, né? De alguma maneira. Podia dar um boom, né? Como deu, né? Ah, E o Intuição gravou quantos discos? Dois e uma música ao vivo com Royce do Cavaco, na festa do Pelé, Melhores do Ano. Ah, tá. Pô, beleza, hein? Conheci ele esses dias aí. Gente boa. Gostei dele. Os outros falam dele, mas eu gostei dele. Mas vamos falar então do Intuição, Sim. assim, porque eu lembro que eles tinham assim uma equipe muito grande, né, com relação aos grupos da época. Sim, sim. Inicialmente eram 8 no grupo. Na verdade, acho que eram 10. 10 e mais os 2 empresários. Aí saiu o Alain e depois também o Alê, que era a batera da gente. Aí ficaram só 8. Mas o Alain chegou a participar da capa do primeiro CD. Depois ele teve algumas complicações pessoais e ele precisou voltar para a terra dele. Mas aí no palco então já tinha a banda, né? Já era quase a banda completa e a gente tinha um batera e um baixo fixo, né? Jacques Morancier e o Edu Chagas, nosso baixista. Os caras ganhavam mais do que a gente para tocar toda semana, por incrível que pareça. Mas eles estavam lá firmes com a gente. Muito, muito bacana. E nesse começo aí do grupo Intuição, já tinha pretensão de gravar disco, de pôr em rádio, ou era mais na vila ali mesmo, pros parentes, pros barzinhos próximos? Já montou já com um empresário, já tendo uma projeção, ou ali começo era uma brincadeira ali? Não, eu acho que nunca foi brincadeira, assim. A gente gostava do que fazia, cada um gostava do que fazia, né? A gente se encontrou e foi uma mescla bacana, porque cada um fazia bem a sua parte, né? O tecladista, o violonista, o cavaquinista. Eu entrei para somar. A minha pretensão inicial não era ser o vocalista principal, o cantor principal. Eu entrei mesmo para fazer coral e tocar tantã. Essa era a minha vocação inicial ali no grupo, que depois foi mudando. Me deram um repique para tocar, depois me deram um tamborim, aí tiraram o tamborim, quiseram que eu só cantasse e dançasse. Aí veio a gravação do primeiro CD também, né? Produção do Bira Avaí. Ô, louco. E aí o Bira, ele deu uma oportunidade maior para que eu cantasse. Ele chegou para os caras e falou, o homem é aquele ali. Vamos dar uma oportunidade para ele aí, que parece Canário. O Canário vira e falava, meu canário. Na época era Canário. O William Santiago da Zimbábue falava muito isso aí, meu canário. Tá legal. E é isso aí. E no disco você divide algumas faixas ou você já vem fazendo todas as faixas? No primeiro? No primeiro eu cantei 9 músicas, se eu não me engano, ou foram 8. Foram 8 ou 9. E o Anderson cantou o restante. Então ele devia ser bem bom também, hein? Pra o Anderson cantar era perto de você. Ele era muito bom no que ele fazia, que ele mexia com a galera, ele era o cara que dominava o palco, assim, conversava com o público, e eu era o cara tímido, né? Eu só abria a boca para cantar. Eu tive que aprender depois, quando ele saiu, em 2003, mais ou menos, eu tive que fazer essa parte. Para mim foi interessante, foi um crescimento, né, quando ele saiu. Eu tive que executar a função dele. Né? Mas ali as que deu o boom mesmo ali no primeiro disco, foi quais as canções? Vocês saíram assim como de trabalho? A primeira música que tocou nas rádios foi Um Beijo, uma regravação que o Arlindo fez quando ele saiu do Fundo de Quintal, né? Música de Delcio Luiz, Acir Marques, Geraldão. Assim, para mim foi bom, eu já cantava a música, né? Eu sou fã do Arlindo. Depois tocou um pouquinho de Sabor de Hortelã, que o Cidinho, né? O Cidinho Luiz, ele apostava muito nessa música. Só que o boom veio com um amor que eu nunca vi, né? Delcio Luiz e Carlito Cavalcante. Aqui, Um Beijo? Eu acho Um Beijo é essa aqui, ó. Essa aqui é Um Beijo. Isso, essa aí. Saiu na Ginga 86, né? 86. Nossa, eu toquei demais essa música aqui. Eu não lembrava o nome dela.
Todo o bem que termina. Nossa senhora, nem deixa aqui. Eu acho assim, pelo que eu vi, então as músicas que saíram nessas gingas que eram nesse formato pequeno, né? Uhum. As músicas que saíram foram todas na sua voz, então? Ou não? Isso, todas na minha Todas, voz. todas, Por todas. incrível que pareça. E uma curiosidade que eu fiquei sabendo agora, né, Osório, que eu só conhecia aquela edição ali, 86, que tinha saído do Trabalho com Intuição, eu não conhecia as outras. Jantar à Luz de Velas, eu cantei também, foi na minha voz. Esse aqui é do segundo CD, edição 119. Essa aqui, Caixa Postal também do segundo CD, 111, também na minha voz. Essa aqui, Amor que eu nunca vi. Edição 97 eu não sabia, não tinha conhecimento. Que maravilha. Na minha voz também. E Sabor de Hortelã, até Sabor de Hortelã. Luiz Cláudio Picolé e Márcio Paiva, edição 95. Que maravilha, isso aqui é um tesouro. Você entendeu por que, então, depois Porque, assim, o intuito da Ginga Brasil era exatamente essa situação de a gente publicando os grupos que a gente sabe que tinham muitos, né? Aconteceu o que aconteceu com o grupo dele. Sim. Tocar muito as músicas de vocês. Uhum. Acho que deu um resultado, né? Não, essa música tudo... Eu juro pra vocês que eu desconhecia que tinha saído das outras edições, só conhecia aquela de Um Beijo. Depois eu te mando. Meu, que maravilha. E eu tocava todas essas músicas aí, você só me judiou nessa aqui, ó. Essa aqui você me castigou, né? Jantar à Luz de Velas. Essa aí é toda torta, né? Mas Não, você deu umas esticadas. Ela toca na rádio até hoje, né? Meu, naquela coisa época... mais linda do mundo. Gravei essa música em 2000, né? 24 anos atrás, né? A voz ainda tava... ainda tava a milhão naquela época. Hoje eu tô mais cansadinho, né? Eu tô quase que aposentando já. Nada, que isso. Tem o do Repique de Mão do Fundo, que fala que fez sucesso com 40, não foi isso? Não, e a Dona Ivone Lara, então? Então. Ivone Lara, sou fã do trabalho dela. E na voz do outro cantor não subiu nenhuma para as rádios? Para as rádios não, infelizmente não. Ele, no segundo CD, me parece que ele gravou 3, né? A gente gravou, eu gravei uma autoral, ele gravou uma autoral também. A gente podia escolher uma regravação, o Prateado deu essa opção pra gente. Ele falou, ó, você escolhe uma regravação. CD, o Prateado que produziu? Isso, o primeiro foi Biravaí e o segundo foi o Prateado. São escolas completamente diferentes, né? O primeiro foi mais samba. Tá faltando uma música aqui, hein? Você sabe qual é, né? E agora? Uma em Dó menor. Em Dó menor? Tá faltando mais uma agitada aqui. ou mais lenta? Como é que é? Que um monte de gente dá mais essa gravou. dica. Do Intuição? Todo mundo canta a música. Virou um sucesso nacional a música. Rapaz, Mas Dó o menor. primeiro a cantar foi você. É mesmo? Amante, Amor, Amigo. Amante, Amor, Amiga. Tá, do segundo CD. Gravei antes, o Belo gravou também, né? Todo mundo gravou. Todo mundo gravou depois, mas eu gravei, a gente gravou primeiro. Pioneiro. Isso. E como você viu todo mundo cantando essa música em todo lugar, você falou, meu Deus, por que eu não pus ela primeiro na rádio? Então, né, meu? Sei lá, são essas perguntas divinas, né, que a gente faz, mas que não tem explicação, né, meu? O segundo CD é muito bom, muito bom, muito bom. Tanto que é um CD que, na minha concepção, é igual o Trem Brasil do Sensação. Sim. Se fosse lançado hoje, ele faria sucesso. Porque a parte de arranjo que o Prateado fez, meu, com J. Moraes, muitos músicos maravilhosos, ficou show de bola. Repertório é incrível. Repertório, ele sentou com a gente lá e falou, essas músicas aqui são bacanas pra gente tocar e tal. Regravei Anjo, também do Roupa Nova, né, no segundo CD. Pra mim, foi bem emocionante, porque eu tinha que, entre aspas, representar, né, porque é uma regravação de peso, né? E nesse trabalho aqui, ó, Osório, desculpa, porque você sabe que eu sou fã do homem. 35 perguntas, né? Você falou que tinha pra fazer. Você sabe que eu conheço a história do homem. Então aqui, nessa música aqui, ó, o Jantar à Luz de Vela, Sim. Todo mundo, o Brasil inteiro falou, meu, esse cara tem uma voz, esse cara... Como que foi pra você esse carinho, até dos artistas, ter um reconhecimento sobre a sua parte como cantor, assim? Que aqui você foi onde você construiu ali, que você consolidou mesmo. Né?
Sim, foi bem bacana. Nessa época, a gente ainda estava colhendo os louros de Amor que eu nunca vi. Amor que eu nunca vi foi assim um sucesso estrondoso pra gente, pelo menos em São Paulo. Mas Jantar à Luz de Velas, ela veio, foi legal, a gente fez promoção na época com as rádios, a gente levava. Tinha um sorteio, a galera que ganhava podia levar um acompanhante num jantar, a gente cantava para eles durante o jantar lá, Jantar à Luz de Velas. E foi bem bacana, assim, foi bem bacana. Mas toca no rádio até hoje, né? Quem fez essa promoção? Foi a Trans, Foi a Transcontinental, né? Eu lembro disso aí. E esse reconhecimento como cantor, assim, Meu, foi que te pra colocou mim em outra partilheira, assim. Então, pra mim foi um pouquinho difícil porque eu era muito tímido. Eu gostava de cantar. Pra mim, ter esse reconhecimento da galera foi bom, foi importante. Eu conseguia, no início, sair nas ruas, assim, porque eu trocava a noite pelo dia. Depois que eu saí, eu saí do Bombeiro para entrar no Intuição. Né? Para quem não sabe, saí em 97 do Bombeiro, né? Eu já estava ali já em negociação com a Intuição. E aí eu comecei a depois trocar a noite pelo dia. As pessoas mal me viam no bairro. Aí quando começou a tocar bastante a música nas rádios, eu comecei a sair na rua e a galera tipo começou a colar, me dá um autógrafo, vamos tirar uma foto. Eu comecei a estranhar isso aí, que eu era muito tímido. Mas foi bom. O reconhecimento é bacana, é legal. Agora tem duas curiosidades. A primeira, Sim. Você recebeu convite de grupos maiores? E se você... como que você recebeu? Que teve não sei se você chegou ao seu conhecimento, que você ia sair até pra carreira solo nessa época dessa música aí. Não. A minha intenção nunca foi fazer carreira solo, porque alguns integrantes eles foram saindo, cada um foi vendo suas prioridades, né? Começaram a sair em 2002, 2003. Né? Eu fiquei usando o nome até 2005, inclusive estava fazendo show político na época. Aí alguns ex-integrantes quiseram voltar, né? Que foi uma nova formação que foi tentar a sorte no Sul, e eu não quis voltar. Na verdade, eu estava usando o nome, né? Aí, para não ficar uma briga, não ficar um negócio desgastante, eu acabei abrindo mão. Fiquei 2 anos sem cantar também e deixei os caras fazer o trabalho deles. Né? Mas você teve proposta para carreira solo? Não, também não. Eu continuei depois, lá para 2007, comecei a fazer alguns biquinhos. Teve um grupo que eu atuei bastante no Pagode da Massa, lá no ABC também, com uns amigos, rapaziada lá. Saiu um zum que você recebeu um convite do Soweto, é verdade? Não. Pode falar. Nós sabe. Não, com certeza não. Não. Senão eu saberia, né? Pode ter ficado nos bastidores aí, mas eu nunca recebi nenhum convite formal. Né? Mas seu nome tava lá. Tava que lá. Bom. Tinha uma lista lá. Ele quer que você confesse um crime que você não cometeu. Sim. Mas Soweto era uma grande potência na época, né? Seu nome tava lá na lista. Que bom, então uma honra para mim. Você estudou tenor, no caso, né? Não, estudei nada. A minha parte prática é toda no boteco, na vila mesmo, lá em Diadema. Autodidata. Depois veio o primeiro trabalho no Intuição, eu gravei sem estudar nada também. Aí no segundo CD, pouco antes de gravar, eu fiz a voz base do CD, uma curiosidade. Doente, eu tava com uma crise de sinusite, a secreção descia por trás da minha garganta e entrava nos meus pulmões. Eu passei por 11 médicos, até tomar a medicação certinha. Eu fiquei quase 2 meses sem cantar. E o CD lá prontinho, só para colocar a voz. Também, quando eu melhorei, eu fiz alguns exercícios de técnica vocal para voltar. Né? E aí, em 2 semanas, mais ou menos, eu comecei a gravar. Foram 2 dias de voz. Também foram 2 noites. Gravando. Pau no gato. E a regência de voz lá? Alguém fala... Umas pessoas falam que o Prateado colocou o Luiz Menino, ou então ele mesmo faz. Como que é lá? Não, a regência foi tranquila. O Prateado ele me deixou bem tranquilo com relação a isso aí. Só em algumas músicas, na minha música principalmente, que eu estava meio viciado, né? Eu tinha na minha composição. E acho que teve uma outra que eu tive uma dificuldade para entrar, numa questão de arranjo só. Mas, fora isso, ele não se intrometeu muito, não. Ele fazer o que você... É que no seu caso eu não tinha muita dificuldade também, né?
Ah, sei lá, é que as músicas eram legais, as músicas eram bacanas, meu. A música, uma curiosidade, a música que eu mais gostei de cantar nesse segundo CD foi uma do Délcio, Insegurança é o nome da música. Só procurar lá no CD que a gente gravou, do CD Caixa Postal, o nome da música é Insegurança, Délcio Luiz. O Belo cresceu o olho nessa música também. Agora, todas essas faixas que você cantou e fez parte dos discos 1 e 2, a gente percebe assim que tem assim a qualidade dos compositores era do primeiro time. Sim. E assim, como que vocês conseguiram essas canções desse pessoal tão já consagrado? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Show de bola. Então, quando a gente se encontrou, a gente tinha alguns meses juntos já uma Intuição, a gente recebeu proposta para fazer banda pro Evandro Arte. O Evandro, o Pimpolho e o Pinha. E aí tinha um pagode na Confraria da Cerveja, na Moca. E a gente começou a fazer banda para eles lá. Aí tinha uma moça, colega da gente, o nome dela é Dani Jace, e ela era da Zimbábue. E ela chegou para mim e falou, meu, o grupo de vocês é tão legal, meu, vou chamar o meu chefe para dar uma olhada em vocês. E levou o William lá. Ele deu uma olhada e falou, vai lá no meu escritório na segunda-feira. Pronto. A gente foi, conversou, ele gostou do que viu, porque a gente acompanhava os caras bonitinho, fazia bem, né? Assinamos um contrato. E aí, no contrato, eram 3 trabalhos, a gente acabou gravando 2. Né? Quem produziu foi o Biravaí, o primeiro, e quando ele vem, ele traz toda aquela gama de compositores surreais que ele tem lá, né? Porque ele gravava na época já Soweto, ele gravava Exalta, né? Ele já tinha aquela galera boa dele. E no Prateado também foi... Foram dois produtores que tinham um maravilhosos. De compositores que ninguém botava defeito, né? Não. Eram os tops da época. E mudou bastante a questão da musicalidade com o Prateado, porque na época era quem estava estourado era o grupo do Rodriguinho. Os Travessos estava estourado. E o Prateado que produzia lá, né? E o Prateado que produzia, olha, tava lá, tal, banda e o caramba. Aí ele falou, o que tá arrebentando é o swing. Por isso que vem muito swing no nosso segundo CD também. Algumas músicas, Caixa Postal é bem swingada também. Na verdade, esse balanço aí foi ele que fez, né? Na verdade, ele que esse groove aí é dele. Sim. Porque o Biravaí é assim, né? Ele tem um cast lá de músicas incríveis, né? E ele também era sempre assertivo. Sim. E no caso dele, né? Ele não é arranjador, né? Então ele sempre pedia para alguém fazer os arranjos. Sim. Então tinha essa situação também, mas a escolha das músicas era dele. Mas foram 2 experiências maravilhosas para mim. Ó, essa tatuagem aqui, ó, fiz essa semana que passou. É a introdução, né, de Amor Que Eu Nunca Vi, a música da gente que mais tocou na rádio. Uma curiosidade também, outra curiosidade, a música é Ré bemol, né? Só que a gente nunca tocou em Ré bemol no palco. A gente só fazia em Dó. Sempre fizemos em Dó. É um pouquinho mais baixa. Porque até quando foi gravar, o Délcio tinha mandado ela em Ré, Amor Que Eu Nunca Vi. E aí eu comecei a cantar e estava muito alta para mim. Porque o Délcio canta naquele falsete dele, né? E não deu para acompanhar, né? A voz guia dele. É mista, né? Bem... E aí o Bira falou assim, esse negócio aí não tá bom não, vamos abaixar e tal. Os músicos já na hora, todo mundo baixou meio tom ali, eu cantei em Ré bemol, mas a gente nunca cantou em Ré bemol, sempre em Dó no show. Para facilitar a vida de todo mundo, a nossa, dos músicos que iam acompanhar, que iam reproduzir ali o nosso trabalho também, foi bacana. É isso mesmo. E no primeiro trabalho o Bira produz, mas quem arranja? No primeiro trabalho, quem arranja... Ou ele dividiu, né? Não, ele não escreveu. Foi Eduardo Neto. Fez, não. Eduardo Marcelo Neto Ré, não foi? Eduardo Neto fez o segundo CD. Marcelo Rec estava sempre com ele. Marcelo, Acho que não, né? eu não vou lembrar. Eu vou ter que olhar aqui nas redes sociais para ver. Isso. Mas vai elaborando outra pergunta aí que eu vou ver aqui. Pegamos ele nessa aí, Então, velho. tá vendo? Não, mas é assim mesmo. Se a gente também não sabe, a gente também deveria saber. Não é? Mas se nem o homem sabe, né? A gente tem um desconto. Vocês me pegaram aí. E aqui, a gente estamos falando do grupo Intuição, ali na década de 90, onde tinha
os medalhões, né, seu Zé? Sim. Onde tava bem quente ali o movimento. E o Intuição, assim, eles tiveram várias faixas que tocaram naqueles anos, né? Então, por isso que eles, assim, continuam, inclusive, tocando até hoje, né? São as Com músicas que certeza. são eternizadas, né? Os arranjos são de Evaldo Santos. Evaldo Santos, tecladista lá. Isso aí. Quando o primeiro disco, a primeira música foi essa aqui, então, Um Beijo. Um beijo. Delcio Luiz. Não, era só Pedrada. pedrada. Os autores, impressionante, o rol. Sim, sim. Como já é comum, todo já é uma frase já até decorada que difícil não é você tocar, o difícil é você se manter, né? Sim. E quando você começa a emplacar música, qual que foi o momento ali que você falou, bom, a gente já tá... Agora acho que a gente já se firmou aqui. Não teve esse momento? Então, o nosso ápice, eu acho que foi quando a gente gravou a festa do Pelé de Melhores do Ano. E, na verdade, a gente também foi bom e não tão bom. Naquele ano que o Pelé fez o Melhores do Ano, ele, em vez de fazer com a Indie Records, que ele sempre fazia, ele fez com a Abril, fechou com a Abril. E aí ele não fez como Melhores do Ano, ele fez como Melhores de Hoje. A gente fez uma música com Royce do Cavaco, Desengano, né, que era do grupo Cor da Pele. A regravação ficou legal pra caramba. Né? Metais. Só que não sei que cargas d'água aconteceu lá, que ele acabou brigando com o Abril, tretando. Engavetaram. A música tocou pouquíssimo. Eles tinham escolhido a nossa música para ser a carro-chefe. Cheio, tinha Zeca, tinha Alessi, tinha um monte de gente. Mas a nossa música tinha ficado muito comercial. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir. Depois você procura. Desengano, o grupo Intuição com Royce do Cavaco. E só que acabou não rolando. Né? Mas a gente sentiu que ali a gente ia ter uma oportunidade. Mas aí depois começou a esfriar, a gente teve alguns problemas administrativos, aí alguns do grupo começaram a sair, a grana já não estava bacana. Aí deu uma esfriada. Deu uma esfriada. Mas ali, todos os artistas falam assim que a primeira vez que você escuta a sua música tocar numa rádio, ali é uma sensação ali que o cara nem consegue descrever. Sensação maravilhosa. Sensação maravilhosa. Você lembra onde você é um pouquinho mais velho, você sabe, né? A dificuldade que era da gente gravar, né? De gravar, quanto mais tocar. Sim, sim. Eu lembro porque a gente ouvia a rádio só no carro, no trajeto para os shows, né? Quando a gente começou a ouvir nas rádios, aí foi maravilhoso. Mas teve um show que foi marcante, foi no Serete. Você fez parte desse show? Acho que era não sei quantas milhões de pessoas. Tinha muita gente lá e a gente tocou Amor que eu nunca vi, que já estava bombando, né? E aí que eu senti toda a emoção do povão, assim, que toca o coração. Vou ser sincero pra você. Toca o coração. Falar que não toca, não, eu recebo. Não, a vibração eu recebo. Dá aquela chega. vibração, chega e você só não chora ali porque senão vai ficar muito feio. Mas é bacana demais a sensação. É muito bom. Então essa rádio era Transcontinental. Eu não lembro quem fez essa festa no Serete. Não estou recordado. Faz mais muitos uma anos. você pegou ele? Mais uma. Caramba, mais de 25 anos atrás. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Esse show é memorável, né? Vários artistas citam esse show aí. Quem que foi que chegou de helicóptero nesse show aí? Foi o Negritude, acho. Chegou de helicóptero. Que até para chegar lá não tava dando. Né? Impressionante. Era muita gente. Porque lá o espaço é aberto, né? E muito grande, né? Bastante gente lá, foi bacana. E mas Transcontinental era uma obrigação nessa época, né? Como hoje a internet, nessa época aí, Transcontinental era 105 também, mas a Trans, eu acho que aqui na capital, para os grupos que são daqui, era uma realização, né? Sim, quando tocava na Trans, eram as três principais na época, eu acho que eram Trans, a 105, a Cidade dava muito espaço também nessa parte para os grupos de samba. Foi. Rádio Cidade. O nosso cantor hoje, nós estamos pegando ele em algumas histórias porque a gente conhece ele mais do que ele mesmo. Isso é verdade, hein? E de projeto atual, o Mortão? Você vai presentear nós com esses projetos novos ou você
Já tá mais pisando no freio? Como é que tá? Então, 2016, eu fiz um projeto com alguns do Intuição, com o Júnior e com o Tchê. Acho que está na internet, deve estar no canal do Júnior Belo. O nome do trabalho foi O Couro Vai Comer. Quem fez 3 músicas foi o Eduardo Chagas, que era o nosso baixista, produziu 3 músicas, e as outras 3 foi o Leandro Learte. E tem um outro vocalista também, o Dave, bacana. Só que acabou não virando, né? A gente estava com pretensões diferentes na época, né? Aspirações diferentes, né? O tempo vai passando, cada um tem a sua aspiração, né? E eu falei, galera, infelizmente eu vou ter que saltar desse barco, porque não vai dar. Eu achei que ia ser um pouquinho mais divertido, ia ser mais tranquilo. E aí deixei os caras tocando o projeto e acabou... Tá na internet, procurem lá, O Couro Vai Comer. Tá. Mas eu gravei uma música independente, né? De autoria minha no ano passado, né? Tô na Pista. Mas não tô na pista da regravação, não, né? Não. Tô na pista dele mesmo. minha mesma. Eu fiz uma enquete na internet lá para escolher o nome também. Quem me ajudou foi o Claudinho de Oliveira. O Claudinho olhou, ouviu a música e falou, não, tô na pista. Eu falei, beleza. Você fez bastante... eu tenho ciência que teve até foi o Pérez que te indicava você em algumas paradas, alguns programas, né? Isso procede mesmo? Quem ajudou muito a gente nesse processo foi o Pinha, que a gente fazia a banda para ele estava sempre com a gente. O Pinha era tipo o nosso padrinho, né? Pinha, o Arte Popular foram nossos padrinhos também. Fizeram um show bacana lá no Dormentes Bar na época, né? E foi bem legal. Muitos artistas deram uma força pra gente, porque a gente acompanha todo mundo de São Paulo que ia no pagode dos caras, né? Pra nós foi uma experiência maravilhosa. Mas eu acho que eu vi uma história sobre um programa de TV e tal. Parece que acho que foi o Pérez que falou, não, você tem que trazer tal grupo aqui. Eu acho que foi isso que eu vi. Foi isso? Rapaz, eu não sei, não tô lembrado não. Mas a gente já participou de programas onde o Exalto estava também. Acho que foi até mulheres, eu acho. Na época do Krieger. Pode ser. Teve uma história assim meio forte, assim, que falaram lá sobre um grupo e tal, o que achava, e o Pérez chega e fala, não, você tem que trazer tal grupo aqui. Ah, tá. Teve uma entrevista que ele deu, mas saiu num jornalzinho, eu lembro que saiu num jornalzinho. O Pérez, eles perguntando pro Pérez e tal sobre uma entrevista. Novos talentos, aí ele falou da gente, o Grupo Intuição. O Intuição a nível assim, de São Paulo se consagrou. Em outros lugares, como é que foi? Eu acho que no sul do país tocou um pouco, mas nos outros lugares eu não sei te informar, porque a gente saiu pouco de São Paulo para tocar. A gente fez poucos shows para fora, um pouquinho no interior, né? Prudente, Epitácio, a gente já foi tocar na Terra dos Meninos lá. Interessante essa ideia do pessoal do começo vir para São Paulo, né, e se estabelecerem aqui, né? Porque sim, eles vieram para isso, eles vieram para desenrolar o sonho deles. Sim. Né? Chegando aqui tiveram que mudar o nome e tal. Mas e encontramos, a gente se encontrou na hora certa, né? Sim. E ele estava no dia certo, na hora certa, no lugar exato. É que na verdade o que acontece na década de 90, a concorrência era surreal, porque se você parar para você ouvir o conteúdo que tinha na rádio, a nível de cantores, que tinha Belo, Salgadinho, então esses caras barra pesada. Então para você ter ali um destaque, para você conseguir colocar tipo, todas essas canções na rádio, então não era um trabalho de qualquer jeito, era uma coisa muito bem feita, um repertório muito bem feito, uma voz muito boa, e a voz dele é uma voz que ela é única. É verdade. Não tem tipo, você fala, pô, se lembra daquele cantor, eu não consigo imaginar, assim. É a questão do timbre, né, a identidade do grupo, né. É por isso que eu consigo fazer alguns trabalhos, fazia muito mais, né, agora eu faço bem menos, né. Mas é por isso que eu consigo fazer alguns trabalhos ainda hoje, porque todas as músicas que tocaram na rádio estão na minha voz, né? Estão na sua voz e todo mundo conhece você. Porque assim, até os repertórios deles era copiado também por outros grupos, né? Sim. Então passou. Quando os grupos de menores expressão começam
a tocar o seu trabalho, que nem nessa Isso. época aqui eu tocava todas essas músicas. Né? Isso que você falou é importante, né? Você falou da questão da realização, quando começa a tocar na rádio, mas é muito importante esse tipo de realização para o artista. Quando as pessoas começam a reproduzir a sua música nas rodas de samba. Isso aí é super importante. É bacana demais, irmão. Quando você vai no pagode, a pessoa vai lá, te respeita pelo trabalho que você realizou. Se eu falei, só ferrou nós nessa aqui. Né? Pra alcançar essas notas. Não, essa aí... Meu, é igual a música do Péricles, meu. Péricles, eu acho que ele é único. Tem músicas que eu nem me atrevo a cantar do Péricles. Senão eu teria que baixar um pouco o tom também para ficar mais confortável. Mas ele, o Negrão é único. E hoje como que você está, assim, a nível de projeto, de redes sociais? Minha rede social, Marcos Mortão, no Instagram, é só me procurar lá. Eu estava estudando, passei esse ano estudando, virei terapeuta cognitivo comportamental. Nome sugestivo. Mexer um pouquinho com a cabeça da galera. Meu, tá todo mundo tem um pouquinho de trauma, né? E todo mundo tem um probleminha ou outro, né? A gente vai um pouquinho a fundo na raiz desse problema e tenta ajudar a pessoa no que ela precisar. Mas questão musical, eu continuo bem devagarinho também, porque eu tenho meu trabalho, né? Eu trabalho na Prefeitura de São Bernardo hoje, né? Já há 11 anos. Grande abraço a todos de São Bernardo. Diadema, principalmente, minha terra maravilhosa que eu nasci e cresci, e ABC, né? E para toda a galera de São Paulo que curtiu o trabalho do Intuição, né? Tem saudade dessa época? Tenho sim. De alguns momentos, nem todos. Mas agradeço por todos os momentos. Eu agradeço por todos. Era muita correria, tinha muito show, como que era? Muita viagem? Correria. Em determinado momento, a gente tinha 40 e poucos shows por mês. Nossa. E aí, a gente teve que se reunir uma vez para decidir qual dia da semana que a gente ia parar de tocar para ter um descanso. Que era de segunda a segunda. Era Dormentes, era Cabral, era Mistura Brasileira Tatuapé e Santana. A gente tocava nas mais tops, Polo Norte, as mais tops de São Paulo. E fora os outros pagodes menores, né? E fora show de rádio, né? Show de rádio também, os jabá, né? Que a gente tocava, mas a gente tinha que ir lá fazer aqueles jabazinhos, né? Mas era bom também, né? Mas era maravilhoso, era bom. Nessa época, acho que tinha mais casas de samba, no caso, né? Do que atualmente, né? Tinham casas mais direcionadas pro samba, né? E casas grandes, inclusive. Sim, Terra Brasil. Carioca Clube, tinha me esquecido. Carioca, uma das primeiras casas que a gente tocou foi o Carioca. Terra Brasil. Algibar. Ixi, muitas casas, Consulado. A gente tocou em todas essas. Essa aí, Consulado. Aí tinha as casas do Tatuapé, Lisboa, tinha aquelas... Era fantástico, né? Mas pra ele, cara, você é louco. Você ter... Aqui, ó, se você... Juntando essa... Aqui tem... Estão falando de 6, 7 músicas aqui, né? Uhum. Se você pegar um disco que são 10, 12 faixas, é quase um disco inteiro, meu. É, porque eles são da época que eram, no mínimo, 12 músicas, né? Que se gravava. Então, assim, no caso deles, é parecido com o Exalta Samba. Quer dizer, tem disco deles que tocaram a maioria das faixas, né? Sim. Então, quer dizer, é uma situação que hoje a gente não vê. Hoje o pessoal grava um EP com 4 faixas, né? Sim, é bem passageiro, né? Então... Bem efêmero mesmo. Então aqui, ó, essa Jantar à Luz de Vela do segundo, essa é do primeiro. Isso. Sabor de Hortelã é qual? Você sabe? Sabor de Hortelã é do primeiro. É desse aí. Esse aqui é do primeiro. Essa aqui, Amor que eu nunca vi, é do primeiro. Do primeiro, são 3 pancadas. Caixa Postal é do segundo e Jantar à Luz de Velas é do segundo. A primeira música a tocar nas rádios foi Caixa Postal, do segundo CD. Aí teve uma promoção também da Rádio Cidade. Na época, celular era difícil pra caramba, né? E a gravadora comprava celular pra sortear lá pra galera. E na promoção Caixa Postal. Tem alguma música que não tá aqui? Acho que tem várias, né? Porque... Aí, que tocou na rádio... A Mancha Amor Amiga tocou na 105 um pouco. Tocou na 105? Ai, tá vendo? Eu nem cheguei a ouvir. Tocou uma música que o Cidinho gostava muito na trans. Meu, a gente
foi tipo em off, assim, ele gostava da música. Acho que Tudo Faz Lembrar o nome da música, do segundo CD. Então tem aqui, são 6, então 8. Tem mais uma. Tem mais um aqui? Ixi, então é um disco. Que é o que ele não participou. Isso, aquele ali é da galera lá, Mas aí tocou em rádio essa música aí? que é um outro projeto lá. Acho que tocou também, chegou a tocar também. Efeito do Amor. Então gravou 2 discos, tocou um inteiro praticamente. Teve uns 10 sucessos, né? E por que não continuou gravando, cara? Por causa da gravadora, né? Já estava meio que expirando o prazo, né? E a gente acabou... como a maioria do grupo já tinha saído, do pessoal do grupo, a gente resolveu não insistir na questão do contrato com a gravadora. Acabamos rescindindo. Porque no caso da Zimbábue, eles tinham também uma força de colocar as músicas no rádio, né? Tinha. Tudo pela gravadora, né? Sim. Infelizmente você pode até ter muita grana para gravar, mas e depois? Né? Que tipo de influência você tem? Que grana que você tem para fazer isso? Porque não era só ter grana, né? Você tinha que ter influência, né? Conhecer uma galerinha. E como que você vê o movimento hoje? Porque na tua época ali que você começou a gravar essas canções, estourou no São Paulo inteiro e foi uma loucura. Ali a concorrência era gigantesca. Hoje você vê que não é... hoje em dia, como que eu posso... Vamos se dizer que caiu um pouco a qualidade em relação a 90. Que até os grupos de hoje bebe dessa fonte. Né? Sim. Como que você vê o movimento hoje, os cantores novos? Deixa eu tentar Te explicar. agrada, não agrada? Porque naquela época era mais difícil de gravar, né? Mais difícil de você conseguir Fala gravar. logo uma polêmica pra gente fazer um corte. A concorrência ela sempre existiu, mas era muito mais difícil de gravar. Né? As pessoas não tinham oportunidade. Uma, primeiro, financeira. Né? Segunda, pela questão que a gente conversou anteriormente, né? De que prestígio você tem, quem você conhece para colocar música lá. Né? De repente você está tretado com alguém na rádio, o cara jamais vai tocar sua música lá. Né? Mais ou menos assim que funciona. Na época que a gente começou, e a gente deu muita sorte nisso, que quando a gente assinou com a Zimbábue, com o William, o Bira Vaíri devia 3 trabalhos para a Zimbábue. E nesse ano ele fez Sem Compromisso, Pichote e A Gente, o nosso primeiro CD. Essa era a nossa concorrência, né? Mas os caras já estavam muito à nossa frente, né? E eu não considero concorrência, assim, cada um tinha o seu trabalho, mas eu também bebi dessa fonte deles. Né? Eu também tenho essa opinião. Eu até diverge essa tese aí. Questão da concorrência. Eu falo que ninguém é concorrente de ninguém. Ele já fala que tudo é concorrência. Infelizmente tem. Mas depende da maneira como você toca as coisas. Né? Eu particularmente, não considerava isso. Eu sabia do potencial que a gente tinha e o que a gente podia fazer dentro das nossas condições ali. Nunca me imaginei como um Exalta Samba ou como um Soweto. Se acontecesse, né, a nível nacional, seria maravilhoso. Mas nunca tive pretensões ou ilusões de que... aconteceria assim, do nada, sem muito trabalho. O que você considera o que era mais importante na época lá? Prestígio ou dinheiro? Na época? Ou até agora também, o que você acha? Olha, de prestígio é mais difícil de você conseguir, viu, meu? Prestígio. Porque para você manter a sua verdade, irmão, é muito mais difícil, cara. Você pode até colocar uma coisa lá na rede social, ficar 1 minuto lá pulando, fazendo de conta que a sua vida é maravilhosa, é feliz, mas o que você construiu lá atrás? Né? Dinheiro é importante também para você se manter? Tem escolhas financeiras nesse processo. Né? Tanto que eu deixei minha carreira de bombeiro lá atrás para quando a gente assinou com Intuição, né? Vivi meu sonho. Né? Minha turma de bombeiros se aposentou agora em 2022. Um grande abraço para a rapaziada aí, todos do 92 milhão. Né? Mas 92 milhões é bastante. 92. Mas a gente precisa fazer nossas escolhas, né? E o prestígio é bacana, como você falou, né? Se puder juntar os dois, seria maravilhoso. Ou então, às vezes, uma coisa puxa a outra, né? Sim. Mas naquela época
poucos grupos tiveram acesso a isso. Porque por mais que a gente tivesse uma gravadora, a Zimbábue era nacional. Naquela época era Sem Compromisso, era Pixote, Racionais, né? Começou a bombar bastante naquela época. Racionais já estava meio estourado. Mas a gente não tinha aquela projeção, né, nacional. Eles fizeram o que podiam. Sou muito grato ao William, ao Serafim pelo trabalho que eles fizeram. Mas a gente não tinha uma multinacional por trás para dar aquele suporte nacional, né? Quando chega os grupos que tocaram a sua música, todo mundo que reconhece você, que era o cantor da Intuição e tudo mais, eles abordam você como você, nossa, você é o homem da voz, assim, é comum? Sim, normal. Eu sempre atendo todo mundo. Muita gente me conhece como Mortão e como Max, né? Max foi no segundo CD. Além do Intuição com Y, eles quiseram mudar o meu nome artístico também. Porque eles acharam, os empresários, né, achavam pejorativo, né, o Mortão, e acabaram colocando Max com 2x. E por que Mortão? Putz. É longo? Boa pergunta. É um apelido que eu ganhei aos 12 anos de idade. Meu. Quando eu mudei de bairro, a molecada lá gostava de um futebol e tal. E, meu, eu ficava lá só de butuca, nunca me intrometi muito, não. Os caras falavam, esse cara é um Mortão e tal. Ficava só curtindo, né? Deixei toda a bola, o futebol pro meu irmão, né? Meu finado irmão Tilão. E eu fiquei com a parte do samba depois. Mas é porque eu tenho esse jeito meio pacato, meio sossegado de ser. Sempre fui assim, meu. Aí os caras queriam tirar uma casquinha do cara, né? E acabou se confundindo com o meu nome artístico depois, né? Porque eu era conhecido como Mortão, apelido, virou nome artístico, e depois os caras acharam que era meio pejorativo e ficou Max. Mas atendo Max, Mortão, Marcos. E hoje, se você é chamado para fazer um show, como é que é o seu repertório? Meu repertório, eu canto bastante música da década de 90, né? Uma ou outra música um pouco mais recente aí que música é questão de gosto, né? O samba é muito vasto, né? Você sabe disso, você pesquisa muito. E eu canto algumas coisas que eu gosto, né? Mas canto bastante coisa antiga da década de 90, bastante samba também. Também tem aquele lado também que você sabe que aquela música X assim cai boa na voz, fica legal. Daqui, sim, e além das músicas que você não pode deixar de cantar, né, nos pagodes. Né? Tem aqueles clássicos, né? Cara, você é uma referência pra nós, cara. Você é um cara que, assim, pelo menos eu, assim, aqui, eu costumo falar, assim, eu sou muito polêmico em tudo que eu falo. Os caras falam, isso é muito, tudo que você fala é polêmica. Só que, assim, tem cara que começa a tocar hoje, aí o cara vai ser entrevistado, aí o cara fala assim, quem são suas referências? Aí o cara fala, Fundo de Quintal. Você vai no show do cara, o cara toca uma música do Fundo de Quintal. Aí o cara fala aquilo ali, né, pra ficar, porque fundo... Então eu penso da seguinte maneira. Todo mundo que tá começando a tocar agora, quem é as referências dele é o que ele ouve que tá martelando na rádio, na internet agora. E nem eu. Quando eu comecei, só tocava na rádio. Sensação demais, Negritude Júnior demais, Exalta demais, Raça Negra demais. Então a minha referência é o que eu ouvia nas rádios e todo mundo que ia no samba queria escutar o Canto da Razão do Arte Popular, sim, o Catinguele lá, o Lua Vai. Então é a referência do cara, pra mim, é o que o cara tá ouvindo pra ele aprender, executar. Claro que o cara vai estudar depois, né? O cara, tem que ir lá atrás, ver quem pavimentou e tudo mais. Mas a referência minha era o teu grupo, era o Catinguele. E hoje em dia não. O cara fala, quem é a sua referência? Roberto Ribeiro. Toca 3 músicas do Roberto Ribeiro, eu não sei. Então é assim, tá assim. É assim. Então, pra nós, a minha referência foi 90, porque eu escutava as músicas no rádio e tinha que tocar no show. Sim. Então você é uma referência. E quem foram as suas referências? As minhas referências foram... Isso eu posso falar porque eu ouvi, né? Então ouvi, e não era nem rádio, eu ouvia meu pai tocando no carro, e em casa, ele ouvia Almir Neto, ouvia Alessi Brandão, ouvia Capri,
né? Depois o Zeca regravou Quando eu bebi perco a rédea e amanheço na orgia. O Capri já cantava, baixinho injuriado. Eu estava lá e vi o tumulto quando começou. Chamaram o baixinho de cotoco de vela, compadre. E o baixinho não se conformou. Músicas assim. Essas foram as minhas referências. Ouvia bastante Roberto Carlos, né? Fugindo do samba, né? Que minha mãe ouvia muito. E depois eu fui... quando eu me identifiquei com o samba, né? Primeiro com as letras e depois com as melodias. E aí eu fui pesquisando, fui garimpando, e aí que eu fui atrás. Aí depois veio Fundo de Quintal, né? Comecei a me especializar mais, a ouvir bastante, Beth Carvalho. Tanto que quando eu entrei no Intuição, o Anderson, que era o outro vocalista, ele mostrou o repertório, falou, ó, eu canto essa e essa. Só tinha sobrado Zeca, Fundo de Quintal... E mais umas outras lá que eram mais voltadas para o samba mesmo. Ele gostava de Só Para Contrariar, não lembro se molejo já tinha na época, mas eram as questões mais de swing, assim, né? Essas mais pop. Mais comercial. As mais comerciais, né? E eu fiquei com a parte do samba. Clássicos. E aí... Mortão, vou falar pra você, cara, de todo mundo que a gente, não falando dos outros, mas o tempo ficou curto e tinha muito assunto, foi você, porque... Você tem, não que os outros não tenham, mas a gente deu um engate ali legal, né? A gente pegou ali a liga, mas a gente estamos ali nas perguntas finais, que o Osaí tem uma pergunta-chave aí para quando chega esse momento. Já está nessa hora? Já? Já, Passou rápido demais. Por isso que eu tô falando. Eu só tenho a agradecer vocês, viu? Obrigado. Bom, então a gente quer que você indague aí com relação a 5 palavras que você consegue resumir a sua trajetória até agora. Minha trajetória musical? Muito amor, né, pelo que você faz. Muita dedicação, que amor sem a dedicação não vai te levar a lugar nenhum. Muito foco, né, você tem que saber o que você quer. Muita fé, né, você não pode perder a fé, você tem que acreditar. E muita gratidão. Eu sou grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida, que agregaram, que fizeram bem, inclusive até aquelas que me trataram de uma maneira ali meio aprendizado, né? Meio esquisitinha nesse processo. Vira um aprendizado, Maravilha. Homem. Obrigado pela sua presença. Segura mais, porque de repente pode passar um pouco dessa voz aqui pra mim. Você vai passar aquele recado lá do... Meus queridos, muitíssimo obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Um grande beijo para todos os fãs do Intuição, todos os fãs do samba de São Paulo e do Brasil. Ginga Brasil. Ginga Brasil. Obrigado. Esse aqui foi o homem, né, Osaí, que a gente teve o prazer de receber nesse episódio, né? E relembrando até todo mundo que chegou até aqui para se inscrever no canal, dar o seu like, você ative as notificações que esse conteúdo possa chegar, né, em mais pessoas. Tem alguma consideração final, seu Zé? Só agradecer. Só agradecimento, só. Em nome da Ginga Brasil, eu te agradeço muito por hoje. Obrigado, valeu. Eu que agradeço. Aí.